Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Como de costume, seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem da forma que eu vou abordar o conteúdo aqui no vídeo. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, ativem o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo, compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo e deixem a opinião de vocês sobre o caso e sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nos comentários que eu vou estar lendo e em breve posso trazer para vocês. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um cara, um serial killer, que ficou conhecido por aterrorizar a Califórnia durante o verão de 1985, então ele deixou as pessoas tensas e em pânico por conta dos crimes que ele cometia. Eram crimes extremamente brutais e eram cometidos de forma aleatória, ou seja, ninguém se sentia seguro naquele local. Ele era um cara frio, sem remorso, e então a gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que Richard Ramirez, o serial killer que ficou conhecido como Night Stalker. Então a gente vai rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Falar sobre a infância e seus traumas. Primeiro vamos apresentar o personagem principal dessa história, que era Ricardo Leiva Munoz Ramirez. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro do ano de 1960 em El Paso, que fica localizada no Texas. Ele era o filho mais novo de 5 irmãos. Ele era filho de imigrantes mexicanos. Seu pai era Julián Ramirez e sua mãe Mercedes Ramirez. Seu pai ele era policial e mais tarde acabou se tornando funcionário da Ferrovia de Santa Fé. Seu pai era uma pessoa agressiva, vamos falar dessa forma, pois ele acreditava muito em castigos corporais para poder impor a educação dentro de casa. Então, o ambiente em que ele vivia não era nada saudável, era um ambiente abusivo, conturbado, violento. Então, essa criança cresceu num ambiente extremamente disfuncional e acabou, por isso, influenciar o seu caráter, o seu desenvolvimento como cidadão. Isso com certeza teve um grande impacto na vida dessa criança. Não vou falar de novo, né, que nem eu citei já nos outros vídeos que tem características semelhantes. Não vou falar que isso determina o caráter e o que a pessoa vai fazer quando ela crescer. Mas tem grande papel, né, tem grande influência. A importância e relevância que isso tem na vida de uma criança é enorme. E os exemplos que ela vê em casa também influenciam bastante, porque ela vai muito provavelmente reproduzir aquilo porque ela vai achar que é correto. Então, assim, vários pontos em comum que a gente tem na maioria das histórias dos serial killers, por exemplo, nos vídeos anteriores que eu trouxe pra vocês, é da infância deles, da maioria, ter sido conturbada, ter sido em um ambiente abusivo, em um lar conturbado, um lar caótico, onde a família era desestruturada, onde não tinha amor e basicamente só tinha violência para impor a educação. Então, assim, isso com certeza teve um grande papel no desenvolvimento do caráter dessas crianças e no que elas se tornaram quando adultos. Ele começou desde muito jovem já a se envolver com coisas ilícitas, então quando ele tinha 12 anos de idade apenas, ele passou a usar drogas e ele teve contato com seu primo Miguel, que era um cara que também não era muito certo da cabeça, vamos falar dessa forma, que mostrava fotos de mulheres abusadas e mortas pro primo, e inclusive ele presenciou o primo dele, né, quando ele tinha essa pequena idade já ali, 12 anos por aí, matar a própria esposa. Então, assim, ele viu coisas absurdas, horrendas, e isso com certeza impactou muito na vida dele. E deve ter chocado ele demais, e talvez ele achava que aquilo era correto, porque alguém que ele conhecia, alguém próximo fazia, então pra ele tava, tipo, tudo bem. Talvez porque ele tava aprendendo, né, como a gente sabe, a criança, enfim, a pré-adolescência, são fases muito importantes pra vida, né, pro desenvolvimento do caráter e pra pessoa se tornar um cidadão. Então, são partes muito importantes da vida e, infelizmente, se elas são afetadas por coisas assim, acaba sendo prejudicado esse desenvolvimento. Um adendo aqui rapidinho, não se sabe se foi com 12 anos que ele começou a usar as drogas, mas foi com 12 anos que ele viu o primo assassinar a própria esposa, isso sim. Agora, sobre as drogas, diz só que foi durante a sua adolescência, então pode ter sido com 12, pode ter sido com 13, enfim, só pra deixar clara a informação aqui pra vocês, pra não passar a informação errada. Quando ele tinha 22 anos de idade, então ele acabou se mudando pra Califórnia e lá ele continuou cometendo os crimes, né? Ele passou a fazer uso descontrolado de cocaína e passou a evoluir nos seus crimes. Ele cometeu crimes mais graves. Então ele passou a invadir residências, assaltar, sequestrar e abusar.
A onda de terror se instaurou entre os anos de 1984 e 1985, e então isso gerou uma atenção muito grande na Califórnia, porque ele não seguia padrões fixos para matar suas vítimas. Então ele matava mulheres, homens, matava crianças também, e matava das mais diversas formas, das formas mais brutais possíveis. Todas as vítimas eram escolhidas ao acaso, então isso tornava tudo muito mais inseguro para as pessoas que estavam lá, porque não se sabia quem seria a próxima vítima, já que ele escolhia todas aleatoriamente, então todos estavam correndo risco, todos eram potenciais vítimas possíveis para ele atacar. E em 1984, então, ele vai atacar e fazer a sua primeira vítima conhecida, né, que é a Jenny Winkle. Ela tinha 79 anos de idade, foi achada morta na sua casa. E eu não trouxe o nome de todas as vítimas aqui, porque o foco do vídeo não é expor as vítimas nem nada do tipo. O foco do vídeo é a gente conscientizar para que coisas como essa possam ser evitadas e crimes como esse, né, evitem de acontecer. Então, se tiver algo que a gente possa fazer para impedir que a pessoa haja, que a gente possa, então, a partir disso fazer. Então, o foco não são as vítimas, e sim entender como tudo aconteceu para que não se repita, para que mais vítimas não sejam feitas por mais Ricardos Ramírez por aí. A investigação. A polícia uniu forças e tinha algumas pistas. Essas pistas incluíam pegadas de tênis e relatos de sobreviventes que haviam sido atacados por eles. Então, essas pessoas descreviam o criminoso como sendo um homem alto, magro e com dentes apodrecidos. Já em agosto de 1985, então, ele acabou sendo descoberto porque ele deixou impressões digitais muito claras no carro de uma vítima, né, na hora de tentar furtar o carro. E aí essas impressões foram comparadas e jogadas no banco de dados da polícia e acabou revelando um nome para a polícia, que era Richard Ramírez, ou Ricardo Ramírez. A prisão dele se deu da seguinte forma: no dia 31 de agosto de 1985, ele foi reconhecido pela população enquanto tentava roubar um carro. A população o reconheceu, perseguiu, espancou ele e segurou ele ali até a polícia chegar. Ele foi levado então para o tribunal. Lá ele parecia não se arrepender de nada que tinha cometido, parecia estar super orgulhoso da fama que ele tinha conseguido e também fazia bastante alusão ao satanismo. Inclusive, ele fez vários gestos satânicos durante o período no qual ele estava no tribunal. O julgamento dele durou anos e custou milhões de dólares. No ano de 1989, ele foi condenado a 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 estupros e 14 invasões de domicílio. Ele recebeu 19 sentenças de morte. No dia 7 de setembro, então, ele é condenado e sentenciado à pena de morte através da câmara de gás. Ele, durante o período no qual ele passou preso, ele acabou adquirindo uma série de fãs admiradoras, né, uma legião. Inclusive, uma delas era a editora freelancer de uma revista chamada Doreen. Ela escreveu cerca de 75 cartas para ele após ele ser capturado. E então, no dia 3 de outubro, ele resolveu que era uma boa ideia, né? 3 de outubro de 1996, ele acabou a pedindo em casamento e eles se casaram na prisão. No dia 7 de agosto é feita sua primeira ronda de apelos para que uma nova audiência fosse feita e, de repente, a sua sentença e pena de morte fossem convertidas para uma prisão, de repente, de uma outra forma, né? Para uma coisa menos agressiva, menos definitiva para ele, provavelmente era isso que ele queria, né? Mas foi recusado pelo Tribunal Superior da Califórnia. Então ele não teve sucesso, continuou com a pena de morte ali para a condenação através da câmara de gás, né? Por que o nome Night Stalker? Acredita-se que ele tem a grande influência de uma banda que ele era fã, que era a banda AC/DC, que tem uma música chamada Night Prowler. E nessa música descrito uma entrada sorrateira noturna de uma pessoa no quarto de uma outra pessoa. Então, é uma invasão domiciliar noturna, enfim. E acredita-se que isso tenha sido grande influência na hora dele ficar conhecido dessa forma, né? Porque ele invadia residências, ele fazia coisas que eram parecidas. Então, acredita-se que tenha sido como se fosse uma inspiração, vamos dizer assim. E acabou fazendo com que ele se tornasse conhecido por este nome. Ele passou mais de 23 anos no corredor da morte e ele veio a falecer no dia 7 de junho de 2013, vítima de complicações de um linfoma, antes que a execução dele pudesse ser realizada. É dito que esse caso inspirou vários documentários, séries e músicas também. E aí fica o questionamento pra vocês. Vocês acham que ele já nasceu dessa forma? Ele nasceu já com essas coisas todas dentro dele? Então ele já tinha uma propensão para cometer esse certo tipo de coisa? Ou que ele foi moldado através da sua infância, adolescência e das suas escolhas? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!